Olá, gente querida, que a graça, a paz e a alegria sejam multiplicados em seus corações. Tudo bem com vocês? Estamos no mês de Ave, esse é o 5º mês do calendário bíblico religioso e este é o mês que contém alguns eventos negativos que ocorreram no passado. Então fica comigo aqui até o final porque eu vou trazer para você os conhecimentos desses fatos passados e também a revelação do profético deste mês. Você já é inscrito nesse canal? Se não, venha se inscrever, venha fazer parte dessa família. Aproveite para deixar o seu like. Eu costumo dizer que o like é a sua gratidão. E sempre que nós agradecemos por aquilo que está chegando a nós, seja uma revelação, uma palavra, nós estamos expressando para Deus que nós queremos mais disso em nossas vidas. Então, deixe o seu like que você vai estar abençoando o canal e sinalizando para Deus o quanto você é grato por tudo o que Ele tem revelado a você. Amém? O mês de Ave é o mês que marcou a história do povo judeu de uma forma muito triste, com a destruição do primeiro e do segundo templo. Tanto o primeiro templo quanto o segundo templo, eles foram destruídos no mesmo dia, 9 de Ave. E é justamente pela coincidência de acontecer isso na mesma data que os judeus, eles fazem aí um jejum em 9 de Ave, em sinal de reverência ao Senhor e principalmente pela memória do que aconteceu com a destruição dos templos. Então, desde o dia 17 de Tamuz, quando os babilônios cercaram ali, houve o cerco a Jerusalém, até o dia 9 de Ave, se conta 3 semanas, as 3 semanas. As 3 semanas consideradas 3 semanas mais pesadas, 3 semanas consideradas mais tristes, e tudo isso em decorrer da destruição do templo. Então, desde o dia 17 de Tamuz até o dia 9 de Ave, é considerado um período triste para o povo judeu. E o que o profético vem anunciar para nós, então, nesse período? Que é um tempo para você se humilhar diante da presença de Deus, é um tempo para você jejuar, é um tempo para você estar se arrependendo dos seus pecados. Porque existe um temor em volta dessas datas, um temor reverencial, como eu disse, por conta de acontecer esse mesmo evento 2 vezes na mesma data. E indo um pouco mais fundo na questão de destruição, muitas vezes algo precisa ser destruído para ser reconstruído da maneira correta. Então, muitas vezes, queridos, Deus ele permite uma destruição de algo, mas para que seja dado lugar ao novo, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, um novo jeito de fazer. E em se falando também de destruição, muitas vezes a destruição ela vem por conta de um ódio, vem por conta de uma ira. Então, nós precisamos estar atentos nesse período desse mês para não sermos levados por uma ira. E vocês vão entender um pouquinho mais quando eu falar a respeito da tribo, que é a tribo de Simeão que vem liderando este mês. O nome Ave no hebraico, ele significa literalmente pai. Então, esse é um mês onde o pai exerce a paternidade de um modo a surpreender-nos. Porque o pai, ele é aquele que cuida, ele é aquele que exorta, ele é aquele que corrige, ele é aquele que zela, ele é aquele que instrui no caminho que devemos andar. Então, existe uma revelação do pai nesse mês. A raiz também desse nome Ave está correlacionada com o querer e o desejar. E a pergunta que o pai vem fazer para mim, para você é: qual é o desejo do seu coração? O que você mais quer que eu realize na sua vida? Esse é o mês de revelação do poder divino, o poder do Pai, que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. O leão de Judá, ele vem trazendo a nossa vitória. Então esse é o mês de se cumprir o Salmos 34:7.
Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Para vocês que estão aí em submissão a Deus, se deleitando no Senhor, abrindo mão das suas vontades, do seu querer para cumprir a vontade de Deus, saiba que é neste mês que o Senhor vai realizar os desejos do seu coração. O Senhor vai estar sondando o seu coração para ver qual é o seu maior desejo, para cumprir esse desejo na sua vida. De repente você está gerando algo há muito tempo e esse é o tempo do Senhor vir trazer à tona a manifestação. Então, por isso que esse é um mês dedicado ao Pai, onde o Pai vai realizar o desejo do Filho. Uma pergunta a se fazer nesse tempo é: esse desejo que arde no meu coração, ele é meu mesmo ou ele é um desejo de Deus? Pode ser que o seu sonho seja a conversão de alguém por quem você tem se dedicado em oração durante tanto tempo. Pode ser, de repente, o seu casamento. Pode ser um projeto que você vem trabalhando já há algum tempo. Eu não sei qual é o teu desejo, mas é neste mês de Ave que o teu Pai vai estar sondando o teu coração, o sonho do teu coração, para Ele trazer isso para fora, para Ele trazer isso para a existência, amém? Então creia, encha-se de fé, nutra-se de fé, para que o Pai venha realizar os desejos do seu coração. O mesmo Pai que plantou o sonho no seu coração é o mesmo Pai que vai realizar o desejo, o sonho do seu coração, amém? Então é apenas confiar, se entregar, ter essa fé, ficar perseverante na fé, confiando no amor de Deus por sua vida. Um outro evento negativo que ocorreu em 9 de Ave foi o pecado dos espias. O povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Deus ele pede para que Moisés selecione 12 espias, um de cada tribo, e envie eles para espiar a terra, a qual ele daria por herança. E após 40 dias espiando a terra, eles retornam, mas a maioria deles com um relatório negativo. Uma das falas que eles trouxeram a respeito do que eles espiaram é que era uma terra de gigantes, e eles se viam como gafanhotos diante desses gigantes. Eles não acreditavam na possibilidade de que eles poderiam vencer nessa terra por meio do Senhor. Ao invés deles crerem que Deus daria a vitória a eles, de que Deus iria ajudá-los, eles ficaram com medo, eles começaram a murmurar, e isso trouxe desencorajamento para aqueles que estavam esperando esse relatório. Olha só o relatório dos espias. Isso está em Números 13, eu vou ler para vocês a partir do versículo 25, que diz: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. É terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes,
os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. O grande pecado dos espias foi a incredulidade. Eles não creram que Deus daria a vitória a eles, eles não creram que eles poderiam vencer. Apenas Caleb e Josué tiveram um espírito ousado de crerem que era possível sim vencer. E foram somente eles e a nova geração que adentraram então na terra prometida. Então nesse mês, tome cuidado com a incredulidade. Aliás, não só nesse mês, tome cuidado com a incredulidade num todo. Nós precisamos viver por fé. O justo, ele vive pela fé e não por vista. Por conta desse relatório negativo, onde eles acabaram desencorajando os demais, tanto que essa comunidade acabou chorando muito, se desesperaram. Por conta disso, passaram a murmurar contra Deus. Deus então acaba emitindo a sentença dele de que aquela geração não iria adentrar na terra. Eles iriam vaguear pelo deserto durante 40 anos. Então eles foram espiar, os espias lá passaram 40 dias espiando, e para esses 40 dias Deus colocou ali o equivalente a 40 anos para eles vaguearem pelo deserto. Então eles morreriam no deserto, eles não adentrariam na terra. Somente a nova geração é que entraria na terra juntamente com Caleb e Josué. Então, através desses 40 anos de deserto, Deus quis que aquela geração se lembrasse do porquê eles não entraram na terra, do motivo deles estarem naquela situação. Não é porque Deus quis, foi porque eles não creram, porque eles não se viram como vencedores, acharam que eram como gafanhotos, acharam os inimigos muito mais poderosos. E isso me faz recordar um versículo que está lá em Provérbios: como o homem pensa em sua alma, assim é. A maneira como nós nos vemos, isso também interfere muito em recebermos ou não as promessas de Deus. Quem se vê de modo inferiorizado, quem se vê de uma maneira negativa, sempre achando que outras pessoas são melhores, já possui aí um impedimento para receber as promessas. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas se Ele prometeu, você precisa crer. Primeiro, confiar no Senhor, confiar na palavra liberada sobre a sua vida, porque se Deus te chamou para algo, se Deus te prometeu algo, é porque Ele vai fazer na sua vida, não é você. E você precisa se ver capaz, não porque você é bom, mas porque Deus age através da sua vida. É o poder dele atuando através de você. Então não deixe que a incredulidade dê lugar a baixa autoestima, a uma insegurança, a você se ver de uma maneira inferiorizada. Se Deus falou que vai te dar, creia: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas se o Senhor me chamou para isso, se o Senhor realmente quer que eu faça parte disso, então eu estou aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. Maria nem questionou. Ela não ficou perguntando: mas como que vai ser isso? Eu sou muito nova. Eu não tenho condições. Ou eu estou noiva de José. Como que eu vou fazer isso? Não, ela simplesmente se colocou: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu querer. E é assim, queridos, que precisamos nos apresentar diante de Deus quando Ele nos chama para algo, quando Ele coloca um sonho no nosso coração. O sonho de Deus, a promessa dele nunca vai condizer com o cenário, nunca vai condizer com as suas capacidades, nunca vai condizer com os seus recursos. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se fosse tudo favorável, você não precisaria nem de fé para crer nisso. E eu sempre falo e repito: a fé é a moeda mais valiosa do céu. Você só consegue trazer à existência algo do céu por meio da sua fé. Se você não tiver fé, esquece, você não vai conseguir trazer. Então você precisa crer que Deus fará na sua vida aquilo que Ele disse que fará. Não dê lugar no seu coração à incredulidade. A dúvida vai surgir? Sim, muitas vezes, até porque, como eu disse,
o cenário nunca vai combinar, as suas condições nunca vão combinar, a dúvida vai vir, mas você não pode deixar que por meio dessa dúvida a incredulidade entre no seu coração. Você, do momento que a dúvida surgir, você já espanta ela, começa a declarar a palavra, começa a se apegar naquilo que Deus disse a seu respeito e permaneça em fé, porque você vai ver cumprido na sua vida aquilo que Deus te prometeu. Amém? Outro acontecimento do mês de Ave é que Esdras, ele recebeu a ordem do rei Artaxerxes para ir até Jerusalém. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Esdras, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 8. No 5º mês do 7º ano desse reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, lei de Yahvé, o Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Olha só que interessante, queridos. Esdras, ele é enviado pelo rei a Jerusalém. Então, ele estava lá na Babilônia, ele sai da Babilônia no mês de Nissan e chega no mês de Ave a Jerusalém. E ele vai com uma missão. Qual é a missão de Esdras? Levar uma expedição, levar um grupo de israelitas para trabalhar no templo, junto com ele. Então, a missão de Esdras era trabalhar no templo como ensinando a Torá, porque nós vemos aqui que ele aprendeu, ele determinou que ele iria aprender a lei, a Torá, para que ele pudesse então praticá-la e ensinar em Israel os decretos e mandamentos. Então ele foi para ensinar. E ele encontrou um povo, queridos, um povo que estava se misturando com outros povos, com povos estrangeiros. E Esdras, então, ele tem todo um trabalho de restaurar a identidade do povo hebreu como um povo de Deus, porque eles haviam se misturados com estrangeiros, muitos se casaram com estrangeiras, tiveram filhos, e Esdras precisava resgatar nessas pessoas a verdadeira identidade de filhos de Deus. E obviamente essa não foi uma tarefa fácil, porque Esdras, ele levou o povo ao arrependimento e os hebreus tiveram que despedir as mulheres estrangeiras. Aqueles que se casaram com as estrangeiras tiveram que despedi-las. Então houve todo um trabalho ali para resgatar essa identidade do povo hebreu. Notem, queridos, que ao mesmo tempo em que o templo ele foi destruído no mês de Ave, ele também começou com um processo de reconstrução. Então talvez para esse tempo, nesse mês de Ave, para alguns, seja o momento de desconstruir algo para dar lugar ao novo, e para alguns já seja o tempo da restauração, já seja o tempo de estar reconstruindo aquilo que já foi destruído. E é muito importante nesse mês de Ave você saber em que tempo você está. Se você está no tempo de desconstrução, onde você vai precisar destruir para reconstruir, onde pode haver rupturas, ou se você está no tempo da reconstrução, aonde a restauração já está sendo feita. O que é importante ficar claro nesse mês é que tudo que está acontecendo é para uma melhora. Às vezes, queridos, precisamos destruir algo para construir algo novo de forma correta. É preciso desconstruir um sistema, toda uma maneira de ser que carregamos há muito tempo, as tradições, tudo isso precisa ficar para trás, para dar lugar ao novo. E muitos são os que já desconstruíram e agora estão no tempo da reconstrução, já dando passos novos, já sendo enviados a outros lugares, como foi o caso de Esdras. Esdras, ele foi enviado pelo rei. Quem sabe o rei, nosso Pai maior que está nos céus, já veja que você já desconstruiu e agora é o tempo da sua restauração, e ele passe a te enviar para os lugares aonde ele preparou para você. Quem sabe o rei, o nosso Pai,
Permita que você esteja no momento aí de desconstrução, para que o sistema seja desconstruído, para que nesse tempo você possa passar por algumas rupturas que vão te levar ao melhor dele. Seja na desconstrução do templo, porque você é o templo que abriga o Espírito Santo de Deus, ou seja, na restauração, você vai discernir qual é o seu tempo nesse mês de Ave. Se você está passando por um momento de desconstrução ou se você está passando por um momento de restauração. Amém? Então, nesse mês de Ave, decida ser proativo, trabalhar junto com o Espírito Santo. Se é reconstrução o seu tempo, se é tempo de restaurar, então se empenhe ao máximo na restauração. E se é tempo de desconstruir na sua vida, também não tenha medo da desconstrução. Não tenha medo de enfrentar aquilo que é dolorido, aquilo que é fora da sua zona de conforto. Não tenha medo de passar por isso, porque tudo isso vai ser para uma melhora na sua vida. Receba essa palavra porque é profética. Os hebreus tiveram que despedir as suas mulheres e algumas já tinham inclusive filhos. Mas eles fizeram isso por uma obediência e temor a Deus, sabendo que através dessa atitude seria dado lugar a um novo. Eles precisavam entrar em contato com esse novo. É claro, queridos, que estamos falando de um contexto, de um Velho Testamento, onde a lei era levada a ferro e fogo. Nós sabemos que hoje nós temos Cristo, e por meio de Cristo nós temos o perdão. Porém, nós sabemos que alguns relacionamentos, algumas alianças, elas podem sim ser nocivas ao projeto de Deus, àquilo que Deus pode ter aí para cada um. Cada um vai saber, de acordo com o seu relacionamento com o Senhor, aquilo que muitas vezes precisa ser desconstruído, aquilo que vai precisar ser restaurado. Isso é o Senhor que coloca no coração de cada um. Então aqui não cabe nenhum tipo de julgamento. Eu estou usando um contexto da época para simbolizar que algumas coisas precisam ser desconstruídas para serem construídas da maneira correta, ok? A tribo que vem liderando esse mês é a tribo de Simeão, que significa ouvinte, aquele que ouve. Lembre-se que os espias, eles foram lá para espiar a terra prometida e eles trouxeram que um relatório negativo. Eles falaram mal a respeito da terra de Israel e o povo acreditou, ouviu as mentiras e acreditou naquelas mentiras. Então acreditou naquela maledicência que estava sendo propagada ali. Então tome cuidado com o que você ouve nesse mês. Olha o que Jacó disse a respeito de Simeão em Gênesis 49. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera tão tremenda e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Olha só, queridos, Simeão ele não foi abençoado por Jacó, justamente por conta da ira. Ele, juntamente com seu irmão, com o Levi, eles praticaram a vingança, matando os homens que estupraram a irmã deles, a Diná. Então, por conta desse ato de violência, eles não foram abençoados por Jacó. Fora isso, Simeão ele se envolveu também com mulheres estrangeiras, praticando assim a idolatria. Moisés também não cita Simeão nas suas bênçãos, então ele não recebeu as bênçãos. Então nesse mês é preciso tomar cuidado com a ira, pedir ao Espírito Santo domínio próprio para aprender a dominar essa emoção, para que você possa governar sobre a ira e dessa forma jamais comprometer as suas bênçãos. É preciso tomar cuidado com as alianças, reforçando novamente, toma cuidado com quem você está se envolvendo,
se essa pessoa é uma pessoa que vai agregar a sua vida, vai fortalecer você no caminho do Senhor, vai fazer você crescer nesse caminho, ou se é uma pessoa que vai te afastar. Como Simeão significa ouvinte, esse é o mês para ouvir da parte do Senhor. Buscar estar com seus ouvidos atentos a que o Senhor está falando para você. E através disso, trilhar o caminho que Ele mesmo planejou. Amém? Porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes o Senhor nos coloca num lugar ou nos direciona para algo que nós não queremos. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. Então cabe a gente o quê? Obedecer a direção dEle e permanecer aonde Ele nos colocou. Uma das maneiras de se vencer toda a má inclinação é com humildade, porque quando a gente está com o coração humilde, independente de como esteja tudo à nossa volta, a gente tem uma aceitação maior do que está acontecendo. E a gente consegue nos guiar com paz, sem dar lugar a qualquer tipo de ira, sem dar lugar a alguma altivez, no sentido de, Deus não está fazendo, eu vou fazer as minhas alianças, o meu network, eu vou fazer do meu jeito, entende? Então confia no Senhor, porque se você estiver com seus ouvidos atentos, independente da posição, do lugar onde você esteja, você estando no centro da vontade de Deus, você vai estar em paz e você não vai dar vazão a nenhuma ira no seu coração, porque a ira é o meio por onde o inimigo vem nesse mês para tentar roubar suas bênçãos, para tentar te desviar da rota do caminho do Senhor. Então mantenha seus ouvidos abertos à direção de Deus, o seu coração humilde inclinado a Ele, e você vai conseguir ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Bom, se você chegou até aqui, eu peço para que você deixe aquele like abençoador. O like eu falo que é a sua gratidão, então deixe o seu like para abençoar o canal, que você receba até 100 vezes mais por essa dádiva, por essa gratidão. Eu vou ficando por aqui, abençoando você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Beijo grande, queridos. Fiquem com Deus e até mais.